Queremos começar esse dia na alegria de servir ao Senhor. O serviço ao Senhor é o último estágio da realização pessoal, quando você completa o sentido da vida. O primeiro sentido da vida é conhecer Deus. O segundo, amar a Deus. E o terceiro, servir a Deus. Reflexão do dia 21 de outubro de 2025. 29ª semana do tempo comum, terça-feira, cor litúrgica verde. E queremos entregar a Deus as preocupações de hoje. Ajuda-nos, Senhor, com teu Espírito, a resolvermos os nossos problemas de hoje, sejam eles financeiros, sejam de saúde, de relacionamento em casa, com a esposa, com o esposo, com os filhos, filhas. Seja no trabalho, onde quer que seja, dentro da família, no hospital, vem, Senhor, nos socorrer. Dai-nos, Senhor, a vossa força, o vosso Espírito. Amém. Santo do dia, Santa Úrsula e a 11 companheira mártir. Santa Úrsula, desde pequenininha, nós estamos falando do século IV, né? Ela nasceu do ano 362, filha dos reis da Carnúbia, na Inglaterra. E a fama da sua beleza se espalhou pela região. E a Santa Úrsula tinha feito secretamente um voto de castidade e de consagração ao nosso Senhor Jesus. Ela queria ser freira, mas seu pai eh, acabou não respeitando o seu voto e a ofereceu em casamento a um general do exército pagão que era seu aliado. Mas, em obediência, né, conforme tradição, mesmo relutando com a decisão dos pais, ela teve que aceitar. Então, ela foi e em viagem para a Alemanha, saiu da Inglaterra, né, para a Alemanha, em viagem, numa embarcação, num navio, e foram navegando pelo rio Reno até chegar a Colônia, que era a região da Alemanha. E a cidade, no meio da viagem, ela foi sitiada e acabou sucumbindo ali ao exército de Átila, o rei dos hunos. E quando ela chegou na cidade, não tinha mais o seu noivo, já teria morto. E também a embarcação dela foi invadida e morreram todos, inclusive as suas companheiras. Ela teria mais ou menos umas 15 companheiras do lado dela, né, que também foram mortas. Ela foi a única sobrevivente porque o próprio Átila ficou encantado com a sua beleza. Ele tentou seduzi-la e propôs-lhes o casamento. Ela recusou, dizendo que já era a esposa de Jesus, né? Mas quem é Jesus? Pergunta a Átila. Ela fala assim: é o rei, o senhor dessa terra, Jesus Cristo. Átila então ficou enfurecido e degolou pessoalmente a jovem no dia 21 de outubro de 383. Em Colônia, uma igreja guarda o túmulo de Santa Úrsula e suas companheiras. Pela sua atitude de fé e testemunho diante dos homens, a Jesus Cristo tornou-se santa. Santa Úrsula e as 11 companheiras mártires, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos preparar o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça.
Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Mas se alegre e em vós rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor, os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se para fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim vos encontrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura de hoje, lá no versículo 20, fala assim: porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, então a morte transfere. A morte é um sinal de que somos pecadores. Se nós não tivéssemos pecado nenhum, nós não morreríamos. Então, enfim, como o pecado tem reinado pela morte, em outra palavra, o próprio Paulo falou para nós em Romanos essa semana: todos pecaram, né? Então todos morrerão. Então, se nós morremos, é porque temos pecado. Então, não tem outra situação. Todos pecaram. O pecado entra no mundo como uma maldição por termos pecado diante de Deus, como a consequência de um pecado gravíssimo que aconteceu lá no Eva e Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E o pecado tem reinado pela morte. Que a graça reine pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, em Jesus Cristo, agora, quando o pecado acha que venceu, quando o mal acha que venceu, matamos o Filho de Deus e é crucificado, morto e sepultado, por ele não ter pecado nenhum e ter obedecido a Deus, ter sido obediente a Deus, o seu sangue então é puro. E este sangue puro que
penetra a terra até a mansão dos mortos. Você lembra que lá em Gênesis, quando Caim matou Abel, o sangue de Abel reivindica justiça, né? Então agora o sangue misericordioso de Deus que penetra o solo, a mansão dos mortos, reivindica a graça e a justiça por todos os homens. Entende agora porque a morte de Jesus te libertou do pecado? Até antes de Jesus, todos que morriam ficavam na mansão dos mortos, nos infernos, porque a morte ela tinha, ela se sobrepunha à vida, então a morte vencia, o mal vencia pela morte. Todos estavam retidos na mansão dos mortos, nos infernos. Quando Jesus então morre na cruz, o seu sangue libertador, aonde que Jesus ressuscitou? Exatamente na mansão dos mortos. Jesus ressuscita nos infernos para que todos aqueles que morreram antes de Jesus pudessem então encontrar na região da morte a esperança da vida. Então, quando eu morrer, o que que eu vou ver do outro lado? Primeira coisa que eu vou ver eu mesmo, né? Porque muitos acham que morreu, acabou tudo, né? Assim, não, você vai ter a consciência de si mesmo, você vai ter a consciência. O espírito em nós, ele é eterno. Então, do outro lado, quem é a primeira pessoa que eu vou ver sou eu, né? Agora, a segunda pessoa que eu vou ver, o próprio Cristo, porque ele ressuscitou, ele está em honra e glória. O corpo ressuscitado de Jesus é um corpo glorioso. Então, o tempo cronos, o tempo cronológico humano não existe mais. Então, se ele passou pela mansão dos mortos, ele está, porque Jesus ressuscitado está. Ele não passa, ele não é, ele não foi, ele está, ele é, ele sempre é. Então, estará sempre, né, presente aonde Deus está, porque Deus não passa, né? Deus sempre é sempre o tempo presente. Então, quem que eu vou ver? O próprio Cristo, que há de me resgatar, né, para honra e glória do Senhor, para que nos resgatar desta vida e sermos ressuscitados junto com o Senhor Jesus. Vamos passar pelo mesmo caminho que nos leva de volta ao Éden, que te leva de volta à presença de Deus. Você lembra que lá no livro de Gênesis, o Senhor falou assim, que teria que expulsar Adão e Eva do paraíso, antes que ele também comesse da árvore da vida e vivesse eternamente no pecado. Então a morte também é não a vitória somente de Satanás, mas um grande instrumento de misericórdia de Deus, porque se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado, né? Então, nós agora temos um caminho de volta que nos leva à árvore da vida, agora na misericórdia, na permissão do Senhor, junto com Jesus Cristo, para vivermos eternamente na presença de Deus. Inferno é viver eternamente na ausência de Deus. Isso nós chamamos inferno. Agora, com esta análise da primeira leitura, fica mais fácil compreendermos o Evangelho, que naquele tempo disse Jesus a seus discípulos que vossos rins estejam cingidos de lâmpadas acesas. Ou seja, você tem que estar em constante vigilância. Está em pé, cuide para não cair. Cuidado, entrou para o reino de Deus, entrou para a obra do Senhor, para o serviço do Senhor, fique preparado, pois tentações acontecerão na sua vida, porque não são contra homens de carne e osso que você está lutando, é também no plano espiritual que acaba tentando a sua casa, a sua vida. Então nós temos que ter esta noção do tamanho da batalha que nós vamos viver. Olha Santa Úrsula, né? Ela enfrentou o imperador Átila, acabou morrendo, né? Mas na certeza que ela pensou, é melhor morrer como mártir, né, defendendo o meu Senhor, do que morrer com 90 anos, tendo cometido centenas, milhares de pecados.
e desonrando meu próprio Senhor. É melhor uma vida digna diante de Deus. Assim que ela pensou, né? Então, que vossos rins estejam cingidos. Ou seja, o lutador, a primeira coisa que ele cinge é os rins, né? Uma faixa nos rins para proteger a região do corpo mais frágil, né? As lâmpadas acesas, alerta. Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento para lhes abrirem imediatamente a porta. Eis que estou à porta e bato. Se bater, se abrir, eu serei contigo. Aí você vê o livro de Cânticos, lá no seu capítulo 3, né? Que o amado bate a porta e ela, por preguiça, não abre a mão para não abre a porta para o seu amado. Ah, acabei de tomar banho, passei meu perfume, agora estou dormindo. Mas ela se arrepende e sai atrás do amado que já não estava mais na porta, né? Então, para ela encontrar o amado, ela teve que enfrentar guardas, enfrentar uma série de perigos, dificuldades para sair atrás do amado. Mas o amado foi à porta. Então, o Senhor está à nossa porta. Nós temos que abrir a porta, porque quando nós abrimos a porta e o Senhor entra em nossa vida, né? É, é, é o que o Senhor fala, em verdade eu vos digo, Ele mesmo, o próprio Senhor vai cingir-se, fazer-se levantar-se a mesa, passando a nos servirá. O Senhor há de nos servir. Ele mesmo fala de si que ele é o nosso apoio. O Senhor, ele fala, o próprio Deus fala, eu sou o apoio de Judá, né? Eu sou o apoio para os hebreus, para os judeus. Eu sou o Senhor, que sou o seu apoio. E acaso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, assim, os que o encontrar. Que estejamos, então, com os nossos rins cingidos, com a vela acesa. Isso nos faz lembrar daquelas noivas que imprudentes que não levaram óleo, né? E quando o noivo chegou, ela não conseguiram enxergar o noivo chegando. Só as prudentes receberam então a presença do noivo e puderam entrar na festa. Então, por isso, estejamos atentos, porque o Senhor está à porta, né? Logo, logo haverá a segunda vinda do Senhor, tempo de julgamento, onde o Senhor chegará em honra e glória. Estejamos preparados e preparando os nossos descendentes para recebermos Jesus que há de vir. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Sede você também um evangelizador. Nos ajude multiplicando em suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para que mais corações estejam atentos, com os rins cingidos, lâmpadas acesas, porque o Senhor há de vir e não tardará. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.